Vou ler o Salmo 51. E esse salmo ele vai começar a partir do versículo 11. Está escrito assim, ó: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, senão eu as daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados, e um coração quebrantado e contrito, e não desprezarás ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos da ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse capítulo 51 de Salmos, Davi ele está se retratando do mal que ele fez, do pecado que ele cometeu. Ele cometeu o pecado do adultério e o pecado de assassinato também, quando ele mandou Urias para frente da guerra para morrer, para ele ficar com a sua mulher, com a sua esposa, Betsaba, né, que é a mãe de Salomão, que se tornou rei mais para frente. Então, por ele ter cometido esse crime, manchado as suas mãos de sangue, né, Deus também não permitiu que ele fizesse o templo de Deus. Mas aquelas pessoas que ele matou na guerra, não, ele estava ali em nome do Senhor Jesus, e não, que era em nome do Senhor dos Exércitos, que é Jeová Deus. Ele estava ali lutando por causa justa, que é por Deus, né? Como um soldado que vai para a guerra, que ele está cumprindo os deveres do seu país, né? Porque a palavra de Deus diz assim: dê a César o que é de César. O que é de César? São as leis, os compromissos que os homens têm que ter. Então, quando ele ia para a guerra, guerreava e matava, aquele sangue que ele derramava não era computado para ele, né? Mas aquela morte de Urias, que ele premeditou aquela morte, né? Ele, além de premeditar, ele adulterou com sua esposa. Aquilo sim o condenava. Só que daqueles homens antigos, eu acho que Davi, se eu não me engano, Eliseu e Elias e Moisés também, creio eu, né? Porque não fala muito, né? Mas o que está mais explícito aqui é nesse salmo, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Ele vem falando sobre o Espírito Santo de Deus, porque Davi, ele tinha noção do que era o Espírito Santo de Deus. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava nele, e o Espírito Santo de Deus estava nele. Ele podia ter enfrentado um leão, um urso. Quem que vai enfrentar um leão, um urso, se ele não tem uma força especial, se ele não tem uma unção vinda de Deus, né? E Davi foi o único homem, junto com Jesus, a ser ungido 3 vezes, né? Davi foi ungido 3 vezes, e Jesus também foi ungido 3 vezes. Só esses 2 homens na Bíblia. Então quer dizer que a benção e a unção que estava sobre a cabeça de Davi era tremenda. Tanto é que ele sabia o poder que tinha o Espírito Santo de Deus. Ele falou: Senhor, não me lance, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Então ele tinha noção da importância e do valor do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou assim, que você pode pecar contra ele, Jesus, contra Jeová, o nosso Pai, ou o Senhor dos Exércitos, né? Você pode pecar contra eles, mas nunca peque contra o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o sentimento de Deus, né? É praticamente o sentimento de Deus, né? Porque nós temos um espírito também, nosso espírito tem sentimento, né? Se alguém magoa nossos sentimentos, isso nos fere profundamente. Assim é Deus também. Se você fere o Espírito Santo de Deus, você feriu o sentimento de Deus. É por isso que Jesus ele foi bem explícito que você podia pecar contra tudo, mas menos contra o Espírito Santo de Deus, né? Quando sempre o Espírito Santo de Deus faz morada em nós temos que dar muito valor, muita ênfase. Por isso que
que muitas pessoas desejam, almejam receber o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não é só evidências de novas línguas, não. Tem várias formas de receber o Espírito Santo de Deus. Quando você se batiza, você já recebe. Agora cabe você zelar por aquilo que você recebeu. Então Davi, ele passou, acho que praticamente a sua vida inteira se arrependendo do mal que ele fez para Urias e para sua esposa também, né? Por aquele filho dele que morreu também, que foi o primeiro que Betsabá teve, que ele pediu clemência para Deus para a criança não morrer. Porque ali estava nascendo um filho do amor dele para aquela mulher, que ele se apaixonou por ela grandemente. E ele fala aqui no versículo 12: torna-me da alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Não é um espírito, o que é um espírito voluntário? O espírito voluntário é aquele desejo de servir a Deus, assim, sabe, assim, sem colocar barreiras. Porque o voluntário, a pessoa que é voluntária, para fazer voluntário em qualquer coisa, ele cria nele um espírito assim, o espírito de fazer, de cumprir, fazer. Eu diria que o voluntário tem o espírito do prazer. Então ele pede assim, ó, continua me dando esse espírito voluntário, que é o espírito de te servir. Ele pede para Deus, me dá esse espírito de te servir. No versículo 13 ele fala assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Olha, ele errou, ele pecou, mas ele pediu para Deus, para que Deus desse para ele mais uma oportunidade para ele ensinar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que ele cometeu. E hoje ele serve como exemplo para nós, né? Antes de nós cometer um adultério ou fazer alguma maldade para um ser humano, vir até tirar uma vida devido à ira. Então Deus, aqui ele está nos ensinando que nós temos que ter prudência. Até para conseguir as coisas, nós temos que conseguir com nossa luta, com nosso próprio esforço, e também com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, porque vem as consequências de tudo isso também, né? E ele fala assim, ó: livra-me dos crimes de sangue, né? Então, ele disse: Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. A gente não, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que nós não deveremos colocar o sol sobre nossa ira. O que é colocar o sol sobre nossa ira? Nós já estamos mais nervosos, né? E ao invés de nós tomar uma atitude agressiva, você está acalorando mais a sua ira, hein? E o que você faz? Você procura paz, fala assim: Jesus, cobre-me com teu sangue nesse momento, me dê paciência, me dê paz para suportar isso. Aí você já não está colocando sol sobre a vossa ira, porque o sol aquece, né? Então você, ao invés de você aquecer a sua ira, você alivia ela com a paz de Deus, com o sangue de Jesus Cristo. Jesus, cobre-me com o teu sangue. Então você já não estará mais colocando o sol sobre a vossa ira. Abre aí no versículo 15, ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor, né? Às vezes, quando a pessoa está em pecado, ou falou alguma coisa que não deveria ter falado, a pessoa fica triste, né? Ele fica, né, até sem vontade de louvar a Deus, né? E ele estava assim, ele pediu para Deus, abre, Senhor, os meus lábios, para que eu possa voltar a te louvar. E quando a gente está louvando a Deus, né, ou cantando, ou tocando, ou falando das coisas de Deus, é uma coisa tão sublime, tão nos faz um bem tão grande, né, falar de Deus, que quando a gente está calado, porque há momentos também que a gente ficará calado, né? Há momentos de se calar e há momentos de falar também, que nem diz. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu acho que nesse momento que você está calado é o momento que mais você reflete na sua vida espiritual. Esses momentos Deus ensina também. No versículo 16, porque não comprases sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleita de holocausto. As pessoas confundem muito isso, que eu vejo que as pessoas falam assim, que Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso louvor. O que é um sacrifício? O sacrifício é quando você vai lá e degola, corta o pescoço do animal e sangra, e ele sangra até morrer. Isso se chama sacrifício. Se sacrificar uma coisa para alguém, isso se chama sacrifício. Quando você jejua, ora, busca,
sabe, ensina, louva, agradece a Deus, tudo que Deus tem feito por nós, isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício. Sacrifício é quando você mata um animal e pega seu sangue e asperge onde tem que ser aspergido. Isso é um sacrifício, está sacrificando, que nem Jesus. Jesus se sacrificou na cruz, ele fez o que? Ele derramou seu sangue no madeiro por nós. Isso é sacrifício. Louvar a Deus, jejuar, orar, buscar, isso não é. Isso se chama consagração. As pessoas confundem sacrifício com consagração. Então, Deus, quando você tem um, que nem ele pede para que Deus dê um espírito voluntário para ele fala aqui assim, no versículo 12: torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Isso é um espírito voluntário que a gente tem quando a gente se propõe a orar, a jejuar, a buscar a Deus, né? Tá o tempo inteiro na casa de Deus, aquilo que Deus nos deu, a gente ficar dedicando aquilo, a música, você ficar o tempo inteiro treinando para tentar tirar o melhor, para não que você está querendo se aparecer, você está querendo mostrar o melhor para Deus. A melhor coisa que tem é quando você está tocando e você vê aquela irmandade cantando assim, você sentindo a presença de Deus dentro da igreja e a orquestra tocando e os irmãos manifestando, aquela coisa mais linda que tem. Isso não tem dinheiro no mundo que paga para um músico. Ver que a irmandade está cantando com alegria e está nos manifestando, então aquilo nos preenche de alegria. Então você tem que dar o melhor, né? Mesmo que o seu melhor não seja para outros o melhor, mas para você é o melhor que você está dando para Deus. Isso é um espírito voluntário. O espírito voluntário, ele não cria barreira. Ele não cria barreira, o espírito voluntário. Ele tem prazer. E isso aí não é sacrifício. Isso é consagração. Quando você se dedica a Deus na porta, ou limpando a igreja, ou na tesouraria, ou não importa onde você esteja, mas faça com amor, que você vai ver que você está fazendo não um sacrifício, mas você está tendo um espírito voluntário. Ele pediu esse espírito voluntário. Que ninguém força, faz isso porque você vai... Não, aquilo tem que emanar de dentro de você. Esse espírito tem que emanar de dentro de você, né? Porque você tem alegria, prazer em estar fazendo aquilo para Deus. É a melhor coisa do mundo. Então, a gente vê que no Velho Testamento, poucos tinham conhecimento do Espírito Santo de Deus como tinha Davi. Então, por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Deus amava Davi tremendamente. Mesmo ele cometendo essa falha grave, Deus permitiu que as palavras dele ficassem gravadas aonde? Na palavra de Deus, no livro de Deus, no livro da vida, na mãe, que é a palavra. Ficou gravado aqui, não foi tirado nada. Como você vai comer da boca de um homem que matou, que adulterou? Não. Esse homem tinha o Espírito Santo de Deus. E Deus se usava dele. Deus sabia que ele tinha um coração bom e quebrantado. Porque às vezes a pessoa comete um erro, uma falha, ela não se arrepende daquela falha que ela cometeu. Se você parar para começar a ler sobre Davi, você vai ver que ele passou a vida inteira depois desse erro que ele cometeu, pedindo misericórdia para Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E era dali que Deus tirava as melhores coisas dele, para que hoje ele pudesse falar isso aqui, ó. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Você viu? Às vezes Deus permite que a gente cometa alguma falhinha, né? Só que aquela falhinha serve de ensinamento mais tarde. A gente ensina as pessoas a não cometer o mesmo erro que nós cometemos. Deus é sábio.